pra cá. Tá tudo bem. Não aconteceu nada. Eu pego. Olha o celular. Aonde? Não, aqui. Ah, não, eu tô... Que louca. Tô bem pra caramba. Ó, tinham duas águas lá, não sei de quem era. Mia, tá procurando. Ei, vem menina, vem aqui pra você organizar aqui. Então. Eu não sei colocar.
Menina, vem cá, outra coisa.
não vou dizer nada. Já vou dizer. Ai, terminará. Mas eu não quero que termine. Concentra, Van, concentra. Concentra, beleza? Não perde a concentração, Van. Bora, bora. Não, vermelho é bom.
Ai, meu Deus. 2-2, viu, gente? Vamos pro tie break.
Ai, meu cabelo enroscou. Pegou! Boa! Vai, nem toca pra baixo. Isso. Pegou, isso. Vai, Vanessinha linda. Ah, amiga, eu só chutei. Arrasa, Natalícia! Vai que gol! Alfa! 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 Voltou! Nem toca. Eu não gosto do só faltar um. Eu não gosto do só faltar um. É verdade que esse Que aí vira, ó, a gente se fala. Pode torcer mais? Falou que podia. Falou. Não pode mais? Ah, mas não pode torcida, então não vou vir. Não vou vir mais. Não pode torcida? Olha lá, cara. Tá bom, é o último ponto. Vamos, acho que é torcida assim, ó.